Assinante da ESPN Brasil, muito bem-vindo. A partir de agora, você chega com a gente a 14ª edição do Mundial de Handebol Feminino. Nessa temporada de 1999, uma sede dupla, Dinamarca e Noruega, sediando esse Mundial, que integra 24 países, são 24 seleções, e a seleção brasileira fazendo seu jogo de estreia nesse Mundial. Você vai acompanhar com a gente. Brasil que integra o Grupo D, jogando contra a seleção da Hungria. No Grupo D estão, além de Brasil e Hungria, as seleções da Coreia, da Rússia, do Congo e da China. No curso dessa partida a gente vai passando os outros grupos. Ao todo são 4 grupos, com 6 seleções em cada grupo nesta primeira fase. E é claro, se classificam 4 seleções de cada 6 que estão aí nesses grupos. Portanto, 2 seleções ficam da primeira para a segunda fase. O Brasil faz esse jogo de estreia contra a seleção da Hungria, começando com Xana Masson no gol. Tem 5 Zezé, 8 Valéria, 9 Baiana, 13 Lucila, 18 Sandra, 17 Dali. Você vê aí a Baiana, número 9, tá aí a Sandra. Você tem esse posicionamento dos jogadores, das jogadoras da seleção brasileira. A seleção da Hungria com Farkas, Pallinger, Rita Dali, Cantor, Lowe, Bea e Cristina. A arbitragem para esse jogo de estreia da seleção brasileira é de Marlena Nilsson e Mônica Hagen. Brasil que, é claro, entra com uma grande esperança, uma grande expectativa, principalmente após a participação no Pan-Americano em Winnipeg, Canadá. O Brasil que, no cômputo das suas participações nas edições anteriores, a gente tem, na verdade, um ranqueamento. O Brasil ocupa a 23ª colocação nesse ranqueamento. E o Brasil jamais passou de uma primeira fase. Retificando o time que começa na seleção brasileira no início de partida, no lugar da Baiana, o técnico Genal Cerqueira preferiu começar o jogo com a Eva nesse posicionamento defensivo. Aqui está o nosso comentarista, Carlos Alberto De Simone. Um grande abraço, Cleidio Oliveira, um grande abraço ao amigo assinante da ESPN Brasil. E é com muito orgulho que pela primeira vez nós vamos ter a oportunidade de ver um handebol internacional de altíssimo nível, handebol feminino internacional, porque no Brasil a gente já tem tido várias vezes o handebol feminino sendo passado principalmente pela ESPN Brasil, mas é a primeira vez que a gente vai ter um handebol internacional de altíssimo nível. Então vai ser muito bom para a gente ver a seleção brasileira frente às melhores equipes do mundo e vamos poder ver, né, como é que essa equipe está se preparando para as Olimpíadas de Sydney em 2000. Aí você vê a Bea fazendo 1-0 para a seleção da Hungria. Seleção húngara que se aproveita do seu primeiro ataque e consegue fazer 1-0. O Brasil faz o seu jogo de estreia na Noruega, em Oslo. Vamos ver esse posicionamento de ataque da seleção brasileira. Trabalho de ponta, olha a Baiana, vem pelo meio, arremessa, fica nas mãos da Farkas. Aí a Sandra nesse trabalho de volta. Rita Deli, 1-0 para a seleção húngara, vai para dentro, largou por cima, a bola acaba saindo. Houve o tapinha aqui atrás da goleira Xana Masson, goleira da Ubra e Sapiranga. Trabalha a Zezé, que foi artilheira da última Liga Nacional e também campeã da última Liga. Trabalha aí a Sandra, Zezé. Armação de jogada pelo meio com a Sandra. Chamou esse trabalho de afunilamento. Vai para dentro, tentou a Lucila, fica na falta, sofre falta. Aí você vê o posicionamento de Pallinger. A defesa da seleção húngara, Katalin Pallinger. Dali. Recomeça com a Zezé. Chamou a Sandra, o arremesso. E o gol de empate do Brasil. Aos 2 minutos deste primeiro tempo, empata o jogo. Tudo igual. Vamos ver nessa câmera colocada aqui atrás do gol da Farkas. É a subida perfeita, a marcação dupla em cima da Sandra, empatando o jogo. E com torcida brasileira na Noruega. E nesse gol da Sandra, um bom trabalho começado pela Dali, né? Que ela pegou e chamou a marcação para si. A Zezé pegou a bola na movimentação. A Sandra também entrou muito bem e conseguiu fazer um empate para o Brasil. Olha a Dali, passe mal feito no comando. Tentou a pivô Eva. Essa bola acabou saindo. Técnico da seleção brasileira, de Genal Cerqueira. E a técnica húngara. O técnico húngaro, László Sinka. Está revendo a jogada de ataque. Em cima da Cristina, a falta que sofreu nesse trabalho de infiltração. Falta da Valéria. Cristina chamou a jogada da esquerda. Cantor vem pelo meio, outra vez Cristina. Passou a pivô. Na
trave esquerda do gol da China. O arremesso da Cantor. A arbitragem tinha marcado ali 9 metros. E começa com posse de bola a seleção húngara. Cristina chamou a jogada pela direita. Rita Deli subiu para marcar o segundo gol da seleção húngara. Hungria 2, Brasil 1. Com 3:27 jogados nesse primeiro tempo. Essa câmera aqui de trás para você rever o gol da seleção húngara. E o Brasil tem, pelo menos pelo trabalho feito nessa temporada no 99, possibilidades muito boas de repente conseguir melhorar o seu ranqueamento, que nesse momento é na 23ª colocação do De Simone. É claro, uma pessoa que tem maior embasamento para falar a respeito disso. O Brasil entra num grupo que não é um grupo fraco não, hein? É um grupo com Hungria, Coreia, Rússia, Congo e China. O Brasil tem aí algumas pedreiras pela frente nesse grupo, principalmente essa seleção contra quem o Brasil faz a sua estreia, a seleção da Coreia e a seleção da Rússia. São adversários fortíssimos, não, De Simone? E esse grupo ele está dividido nitidamente em dois blocos, né, Cleide? Tem a seleção da Hungria, a seleção da Coreia, a seleção da Rússia. Com certeza são 3 equipes que têm um nível técnico melhor do que Brasil, China e Congo. Então essas 3 equipes de melhor nível devem passar para a próxima fase. E entre Brasil, China e Congo vai sair aí um 4º colocado desse grupo. Então o Brasil tem chance sim de pela primeira vez aí conseguir uma classificação para as oitavas de final. Tentativa da Zezé, desperdiça o ataque. Jogo truncado com as duas defesas muito fortes nesse começo de partida. 2-1 para a seleção húngara. Boa roubada aqui atrás. Tenta sair no contragolpe. Dali vem a Eva para o comando. Gol do Brasil. Empata o jogo a Eva aos 4:57 do primeiro tempo. Você vê, passou na frente da Cantor. Roubou, puxou o contra-ataque. Foi para empatar o jogo para a seleção brasileira. A pivô Eva. A Eva se antecipou muito bem, fez uma bela linha de passe ali, acabou interceptando o lançamento que seria para a ponta, saiu no contra-ataque, conseguiu o empate do Brasil. O Brasil começa bem, a seleção da Hungria é uma seleção muito forte, mas o Brasil, com uma marcação agressiva, consegue equilibrar o jogo aí nesses primeiros 5 minutos. Você vê esse posicionamento de ataque nessa bola infiltrada da Tamásny Zimberi. Vamos ver o lance. Olha lá, com uma boa proteção da pivô Cantor, trabalhando bem na defesa brasileira, mas na verdade foi marcada a falta. Agora sim, o terceiro gol da seleção húngara. Cantor, Anikko Cantor, fazendo 3-2 para a seleção da Hungria. Nós temos aí, como eu disse, são 24 seleções distribuídas em 4 grupos. No grupo A, Noruega, Polônia, Holanda, Bielorrússia, República Tcheca e Austrália. No grupo B, Áustria, França, Romênia, Ucrânia, Cuba e Costa do Marfim. No grupo C, Dinamarca, Alemanha, Macedônia, Angola, Japão e a seleção sul-americana da Argentina. Aí o mandado do ataque brasileiro. E esse grupo D que tem Brasil, Hungria, Coreia, Rússia, Congo e a China. Como eu disse aqui no começo, apenas 4 seleções se classificam de cada grupo, passando a fase oitavas de final. E 2 seleções ficam pelo meio do caminho. Aí o Djenal Cerqueira, técnico da seleção brasileira. 2 seleções serão eliminadas da segunda fase, da fase oitavas de final desse Mundial. A gente tem aí, defensivamente, né, a seleção da Hungria começa a fazer um 6-0, mas com muita flutuação. Então as jogadoras que jogam na segunda posição, aí nessa câmera partindo da ponta para dentro da área, então as 2 jogadoras que jogam na segunda posição diminuem o espaço dos atacantes brasileiras, então estão dando uma certa dificuldade para que o Brasil consiga movimentar sua bola no ataque. Olha Love, puxando o contra-golpe, trabalhou pelo meio, na direita, Rita Deli, o arremesso e o gol da seleção húngara. Cristina para fazer o 4-2, depois de 2 ataques desperdiçados da seleção brasileira, uma andada e uma bola que ficou na marcação aqui atrás. Está com dificuldade também de usar o rodízio a seleção brasileira, enquanto que a Hungria está fazendo isso bem, principalmente com a pivô ofensiva. O problema de você não fazer o gol, né, Cleide? Então a equipe do Brasil, às vezes conseguiu fazer o gol, teve tempo para fazer a substituição defensiva. Quando não consegue fazer o gol, a seleção húngara nitidamente sai num contra-ataque sustentado, bem orientado, finaliza de longe, então já conseguiu por 2 vezes, né, fazer o gol. Agora aí, ó, mais uma falta de ataque da Zezé e vai propiciar o contra-ataque da seleção húngara. 3 ataques seguidos desperdiçados da seleção brasileira. Pelo meio, Rita Deli. Falta.
aqui atrás no posicionamento da Dali. A Dali que foi uma das jogadoras. Agora o Brasil começa a trabalhar o seu rodízio com a chegada da Valéria aqui atrás. A Dali que foi uma das jogadoras. Fez muita falta a equipe do Mauá Universo de São Gonçalo na temporada de 98. Nesse ano de 99 ajudou o time a conquistar o título. Aí os 7 metros marcado em cima da Rita Deli. Essa jogada de infiltração na meia para dentro. E a Sandra acabou sendo advertida por esses 7 metros, né? O primeiro cartão amarelo para a equipe do Brasil. Vamos à cobrança do pênalti. Tamazny. Aí no gol, Xana Masson. 4-2. O arremesso grande defesa. Xana Masson. Fantástica goleira da seleção brasileira. Com 4-2. Estamos chegando aos 9 do primeiro tempo de jogo. A estreia brasileira no Mundial de Handebol Feminino nessa temporada de 99. Mundial que é exemplo daquilo que vai acontecer com o próximo Mundial de Futebol com sede dupla, né? Dinamarca e Noruega. Outro ataque desperdiçado da seleção brasileira. O Djanal precisa fazer alguma coisa para consertar essa posse de bola ofensiva do Brasil. Está faltando tranquilidade ainda, Simone. Esse trabalho 6-0 que a seleção húngara está fazendo está dificultando muito, porque são jogadoras altas. O Brasil não tem uma característica muito forte de arremesso de longa distância, então o Brasil normalmente arremessa com infiltração ou com uma finta da Zezé, então esse espaço não está ocorrendo. E esse trabalho de pivô que é feito quando a jogadora tem que sair para fazer a marcação, o Brasil não está tendo essa opção no ataque. Então o Djanal precisa mudar um pouquinho o esquema tático da sua equipe para evitar esses contra-ataques e facilitar a seleção da Hungria fazer seus gols. Das seleções que participam desse Mundial, a gente poderia destacar, é claro, além das donas da casa, em especial a seleção dinamarquesa. Alguma outra seleção de ponta que pudesse sobrar em relação aos seus adversários, Simone? Nós temos realmente a seleção da Dinamarca aí, que é a atual campeã do mundo, né? A seleção alemã também é uma seleção muito forte. Nós temos também a seleção coreana, que já foi campeã olímpica. Então são seleções aí que normalmente têm se destacado. E eu acho que deve ficar aí em torno dessas seleções as finais aí do campeonato. Outro ataque desperdiçado da seleção brasileira. Passamos dos 10 do primeiro tempo do jogo. Bom, aí já deve ter passado o nervosismo inicial da estreia da seleção brasileira. Defesa da Xana Masson, mas houve a falta. Você vê aí a Mônica Hagen confirmando a marcação da Marlena Nilsson. Outra falta da Sandra. Só que o Brasil precisa jogar com um pouquinho mais calma no ataque. O tempo de bola está muito curto, né? Porque a gente tem que ter a posse de bola na mão. Porque marcar a seleção da Hungria, a gente já percebeu que vai ser difícil. Se bem que aí avançando a defesa, ó, vai dificultar esse tipo de passe. E até agora o que está acontecendo é uma defesa forte da Hungria e eles estão aproveitando o contra-ataque para fazer seus gols. Então desses 5 gols marcados, 3 foram em função de contra-ataques. Com 5-2 para a seleção húngara. A estreia do Brasil no Mundial de Handebol Feminino. Trabalha Lucila. Recomeçou com a Sandra. Largou atrás, Lucila. Saiu para o arremesso, vai para dentro. Alta nela. E aí o cartão. Exatamente para essa daí, Rita Deli. Vamos rever a jogada. Bateu para dentro. E acabou sofrendo a falta. Outro ângulo para você, essa câmera de cima. Na verdade eu vi a pegada aqui atrás da Tamazny. Lucila. Foul de ataque. Outro erro do Brasil. Acho que é o 5º erro seguido da seleção brasileira. O 5º ataque que o Brasil realiza sem finalizar, né, querido? Então isso é muito ruim, porque dá esse contra-ataque para a seleção da Hungria e não propicia o Brasil a fazer as suas trocas defensivas. Olha o passe na ponta. Outra fantástica defesa da Xana Masson. Não fosse a goleira da seleção brasileira, já estaria aí uns 8 para a seleção húngara, hein? Foi pênalti, grande defesas. Foi a 4ª bola que ela defende. A gente vai ter o replay do lance, ó, ela sai muito bem. Vamos observar aí, ó. Largadinha por cima. Ela tá muito bem. Então nesse início de jogo até agora o grande destaque da partida, sem dúvida, é a Xana Masson. Goleira alta. Tem 1,84 de altura. A Xana Masson. Mais um ataque desperdiçado da seleção brasileira. Trabalha a seleção húngara. Passando dos 12 deste primeiro tempo de jogo. Na direita, Bea. De lado na armação central, Cristina recebe de volta. Trabalha com Cantor, Cristina. Tentou trabalhar com Tamazny na ponta. Ficou na falta aqui atrás. Mônica Hagen marcou a falta, marcou 9 metros. Armação central, Cristina recebeu de volta. Foi pro arremesso. Ficou todo mundo esperando a chegada da Tamazny. Olha o contra-golpe brasileiro. Dali vai para dentro. Gol do Brasil. Dali.
marcar o terceiro gol brasileiro, bem, mas muito bem no contragolpe agora. Você vê que a jogada nasceu de uma defesa da Xana Masson. E não só a defesa, acredito, como o lançamento do contra-ataque, hein? Então a atuação dela até agora está sendo impecável. Ó, e a gente teve o replay do lance ali e pareceu que a Dali andou. Então vai ser bom a gente ver esse campeonato mundial aqui, porque a gente está tendo a Liga Nacional, no momento que a gente tem aí, ó, mais um gol da seleção da Hungria. A gente está tendo a Liga Nacional aqui, está tendo muita reclamação de arbitragem, de critérios, de vantagem ou não. A gente vai poder ver, né, um campeonato mundial, que tipo de critério que está se utilizando hoje em dia e com a presença de duas árbitras nacionais, né? Então a gente tem aí a Silvana Maria Silva e a Carla Righetto, que vão estar apitando esse mundial aí que a ESPN está passando. Presença dessa dupla de arbitragem brasileira nesse mundial, Silvana Silva e Carla Righetto. Esse mundial Dinamarca-Noruega. A arbitragem foi muito questionada, principalmente na fase semifinal da Liga Nacional de Handebol Masculino. Olha a Dali na ponta, acho que foi uma falta ali, mas não se aproveitou do ataque. A arbitragem mandou seguir o lance. Contra-golpe, Pallinger puxou para o meio, largou na esquerda, Cantor trabalhou na ponta. Recomeça, recebe de volta, Cantor, Cristine, Rita Deli chamou a jogada de ponta. A arbitragem marcou a falta, fechou a porta de entrada, Sandra, no trabalho da Bea. Bem forçou essa jogada em cima da Sandra. Ela foi em direção à defesa e um trabalho de continuidade de bola da equipe da Rússia, um contra-ataque sustentado, e elas continuam a bola até sobrar uma melhor opção. Então isso é uma coisa que o Brasil tem que evitar, essa continuidade de bola. E até agora, mesmo com uma certa dificuldade, mas o Brasil consegue manter o jogo com 15 minutos aí, um certo equilíbrio. Vamos atingir a metade desse primeiro tempo de jogo, 6-3. Trabalho de marcação brasileira, Cristina chamou a Bea na ponta, o arremesso desperdiçado, houve a invasão, na verdade, na volta, invasão de ataque. A arbitragem marcou a falta, invasão defesa brasileira. E outra grande defesa da Xana Masson. Olha, que a gente está marcando aqui, é a oitava defesa da Xana seguida, hein? Então, ela está numa fase realmente fora de série. A Hungria está esbarrando na Xana. Tem a goleira da seleção brasileira. Olha a Rita Deli. Xana Masson, fantástica, fantástica, fantástica. Mais uma grande defesa. Em cima, no arremesso da armadora central, Cristina. E aí vai se destacando a goleira da seleção do Brasil. O Brasil está tendo que adiantar a sua marcação, porque o time da Hungria faz um trabalho muito bem feito de posicionamento de segundo pivô, de continuação da bola. Está sobrando alguns espaços, mas a Xana está indo muito bem no jogo, então é o grande destaque da equipe do Brasil. E ajudando, um trabalho conjunto com a defesa e a sua goleira, faz com que o Brasil mantenha ainda 6-3 num certo equilíbrio. Olha a Dali, olha a Dali. Gol do Brasil de ponta a ponta. Dali aqui na esquerda para marcar o quarto gol para a seleção brasileira. Cai para 2 gols a vantagem. Reveja aí o lance. Da direita, essa assistência fantástica aqui na ponta esquerda. A infiltração da Dali. Arremessando contra a goleira Farcas. Aí de cima, Lucila trabalhou bem. Saindo do meio. E aí a Dali, vencendo a marcação da defesa. E a vibração da Meg, a vibração da Viviane, da Chicória. Estão ali no banco da seleção brasileira. Neste quarto gol. Com 6-4 para a seleção do Brasil. Para a seleção da Hungria. Caindo para 2 gols a vantagem. O Brasil faz esse jogo de estreia contra a seleção húngara. Tem marcado a sua segunda partida contra a seleção da Coreia. Olha a pivô Eva. Tentou escapar da Cristina. Fora na marcação, Lucila foi obrigada a cometer a falta. E tá certa a Lucila de não deixar o jogo seguir, né? Então foi uma falta importante que ela fez, já que a Eva acabou precipitando aí o seu passe e não conseguiu o contra-ataque. Poderia ser o 5º gol do Brasil, hein? Você viu ali a apreensão do técnico da seleção húngara, o Laszlo Sinka. Passamos os 17. E aí o gol para a seleção húngara. Cantor no ângulo superior direito do gol da Xana. Com 7-4 para a seleção da Hungria. Vamos ver a saída do jogo da seleção brasileira. Trabalha Dali. Vem trabalhar aqui na esquerda. Sandra, Lucila. Olha Zezé. Olha Zezé. Largou para Sandra. Vem de trás. Outra vez o trabalho na ponta. Vamos ver a Sandra. Arremesso quebrado. Tinha 3 na marcação, Sandra.
É, um arremesso com apoio, a defesa da Hungria é uma defesa alta, então a Sandra tinha espaço para fazer um arremesso com salto ali, e o Brasil tem que forçar esse arremesso com salto, senão vai ficar difícil qualquer tipo de movimentação. Tá aí a Zezé. Você está revendo o lance na chegada da Rita Deli. Ganhou 9 metros a seleção brasileira. Eva, Zezé. Trabalha com a Sandra, Lucila. Sabe de volta, trabalha pelo meio. Jogada de ponta, falta de ataque. Com 18 e 16 jogados neste primeiro tempo de jogo. Brasil e Hungria no Mundial de Handebol Feminino para você, assinante. Aí você viu a falta marcada em cima da Cristina. Marlena Nilson marcando a falta da Valéria aqui atrás. Tá aí a Xana. Goleira campeã da Liga na temporada de 98. Mas time que foi eliminado na semifinal pela equipe de Guarulhos na Liga Nacional de 99. Rita Deli. Lucila antecipou a marcação, mas com falta. É uma grande antecipação da Lucila, né? Já que a número 4, a Cantor, até agora está sendo o destaque do jogo. Já fez 3 gols, está recebendo várias bolas no jogo. Tentativa de roubo aqui atrás. Conseguiu recuperar essa posse de bola a seleção brasileira. Valéria. Dali. Recomeça com a Sandra. Chama a Lucila, vai recomeçar a jogada pela direita. Vem o trabalho de ponta, valoriza essa posse de bola. A seleção brasileira. Vai dar tempo para o rodízio, a entrada da Zezé. Armação central nas mãos da Sandra. Seleção húngara pedindo um passivo. Olha a Sandra, vai para dentro. Arremessa quebrado. À direita do gol da Farcas. Aí vem um contragolpe rápido da seleção húngara. Para dentro, arremesso quebrado. A arbitragem marcou só o toque da defesa brasileira. Posse de bola para a seleção da Hungria. Foi o terceiro arremesso da Sandra do lado direito do gol. Então a goleira da Hungria, Farcas, já está marcando esse arremesso. Ela já vai lá com uma certa antecedência. A Sandra precisa mudar o arremesso, porque está facilitando a defesa da goleira húngara. Cantor no pivô, está tendo um trabalho danado ali a pivô brasileira para marcar essa daí. Cristina na armação central. Rita Deli. Tamasi. Com 7-4 para a seleção húngara. Cristina. Arma a jogada pelo meio. E aí a falta marcada aqui atrás. Quando essa jogada aqui atrás para dar. E 2 minutos para a Lucila, hein? Ela foi muito forte no lance. Se a gente tiver o replay do lance, ó. Em cima da Padá. Nossa, se jogou. É, a gente realmente vê um critério aí bem definido, né? Então a falta que a Lucila visou o corpo do adversário foi excluída por 2 minutos. Já não estava valendo mais nada. Falta de ataque na tentativa da Padá. Chegou por cima. E o Dick Padá. E olha, acredito, foi uma exclusão com apenas um amarelo que a equipe do Brasil tem. A Lucila não tinha nenhuma advertência ainda. A seleção do Brasil também só tem um amarelo. Mas uma falta que visivelmente a jogadora ia no corpo do adversário acabou sendo punida com uma exclusão. Passamos dos 21 do primeiro tempo de jogo. 7-4 para a seleção da Hungria. Sandra acabou andando nessa mudança de direção. Olha o contragolpe rápido da seleção húngara. Pelo meio, Rita Deli. Chamou a ponta, Bea. E o gol para a seleção da Hungria. Bem no trabalho de ponta, levitou. Largou no gol brasileiro. Para marcar o 8º gol. Vamos ver a jogada. Passe da Rita Deli. E aí a Bea. Limpou, escapando inclusive da falta. Vamos ver a jogada. Começa lá na esquerda. A mudança de lado. Um tapinha só, hein? Assistência da Rita Deli. É, o mais importante salientarmos aí é a continuidade da bola, né? Então a bola começa na ponta esquerda, todas as jogadoras entram e soltam a bola com uma grande facilidade e acabou sobrando aqui a Bea com tranquilidade na ponta direita e fez o 8º gol da seleção da Hungria. Zezé Sandra. Largou essa jogada na ponta. A invasão. Esse trabalho de ponta direita. Entramos na casa dos 8 finais do primeiro tempo de jogo. A estreia brasileira no Mundial de Handebol Feminino. Xana Masson. Tapinha com a mão direita para evitar mais um gol da seleção húngara. Vamos rever a jogada. Subida da Bea. Se esticou toda aqui atrás a Xana para colocar essa bola pela linha de fundo. A
Agora, Cleide, a seleção do Brasil tem que jogar com um pouquinho mais de alternâncias táticas. Quando tiver completo, é óbvio que agora não, porque a Lucila vai fazer o desfalque do Brasil. Mas quando voltar o time estiver completo, é preciso jogar com um pouquinho mais de 2 pivôs para que a gente tenha uma opção de ataque. Porque a gente está jogando num posicional, aquele 3-3, e a Zezé apenas é a opção que o Brasil tem para arremessar de fora. Ó, e esse arremesso da Sandra está marcado pela goleira. Então assim vai ficar difícil. E aí a Dali se aproveita na sobra para marcar o 5º gol brasileiro. Você viu o arremesso no tapinha da Farcas. Olé, Brasil. Torcedor vibrando aí com essa bola da Dali. Arremesso da Sandra. Aí a sobra ficou para Dali. A goleira estava no meio do caminho, a Farcas. Marcando o 5º gol da seleção brasileira. Volta a estar em 3 gols a vantagem. Não entrou essa bola não. Bateu na trave esquerda do gol da Xana. Houve a invasão. Voltando a Lucila. O Brasil volta a estar com o time completo. Que vem pela primeira vez na quadra, Chicória. Essa daí, ó. Número 15 da seleção brasileira, uma jogadora forte também de ataque, né? E é uma opção de arremesso de fora, né, acredito. Basta agora vermos se ela vai ter opção e espaço para arremessar dos 9 metros. Chicória, Sandra, Lucila. Lucila chama a Sandra, armação central. Fez o bloqueio a Eva e acabou andando. Mais uma jogada infantil ali, hein? Uma árbitra entendeu uma coisa e a outra árbitra entendeu a outra, e o cartão amarelo para a Cristina na saída da reclamação. A Sandra acabou andando, mas antes foi apitada uma falta da número 15 da Cristina em cima da Eva e o amarelo para ela. Estamos na casa dos 6 minutos finais. Sandra, do primeiro tempo do jogo, deixou para Lucila, mudou de direção, se atrapalhou. São jogadoras que normalmente não perderiam esses lances de ataque. Jogadoras da seleção brasileira, a gente até compreende, né? Um jogo de estreia no Mundial, o nervosismo contra a seleção mais forte do grupo, que é a seleção húngara, o que é considerada mais forte, e pelo menos vai superando esse nervosismo. Uma fantástica atuação dessa daí, ó, a goleira Xana Masson, com 8-5 para a seleção húngara. Vamos entrar na casa dos 5 minutos finais desse primeiro tempo do jogo. E até agora, apesar da defesa forte do Brasil, é um jogo onde nós temos poucas advertências, né? Que são apenas 2 para a seleção da Hungria, uma para a número 3 dela e outra para a número 15 Cristina, e apenas uma advertência para a Sandra, número 18 do Brasil. Olha a Chicória, vai para dentro, tentou o passe na pivô Eva, desperdiçou o ataque. Olha o contragolpe rápido agora da seleção húngara. Vem na direita, Beia, cabeça para fora, para fora, para fora. Perde o contra-ataque para a Hungria. Aponta a Beia. Tem a 11ª defesa da Xana, numa situação clara de gol da seleção húngara, hein, então isso é um fato importantíssimo. Ela está dando muita tranquilidade para o Brasil poder atacar aí, apesar de estar perdendo, mas apenas com 3 gols atrás. A Xana foi o grande destaque do Brasil no primeiro tempo. Sandra trabalha com a Chicória, Dali. É a Chicória. Tentou o passe no pivô outra vez, forçou essa jogada. Primeiro quem estava ali era a Sandra. Beia. Aí não tem jeito, né? Você vê o que são os erros. 2 erros seguidos. Um parou na Xana, o outro não teve jeito. Olha lá. Totalmente desequilibrada, tentou esse passe em cima e não é o forte da Chicória. A gente está revendo essa câmera que acompanha o contragolpe da Beia. E a Lucila foi ali no rosto da Beia, hein? Agora, acredito, teve o replay do lance ali e ela nitidamente andou, hein? Então foram 4 passos depois da bola dominada com clareza. Ela começou com a passada com a perna esquerda, ela é uma jogadora canhota, deu 3 passos, finalizou saltando na perna direita, então ela andou e a arbitragem não se apercebeu disso. Olha a Dali, com 9-5 para a seleção húngara. Trabalha a Sandra aqui na esquerda. Começa pelo meio, Chicória, Eva, Lucila. Enfrentou a marcação. Acabou andando na mudança de direção a Lucila. Achou que a arbitragem fosse observar uma falta que não aconteceu. Passamos dos 27, 3 minutos para terminar o primeiro tempo. Sozinha, Rita Deli vai para dentro para marcar o 10º gol da seleção húngara. Olha como ele escapou fácil da marcação da Sandra. Olha lá. 2 minutos na jogadora brasileira, vamos ver. No pescoço da jogadora Rita Deli. Todos os ângulos para você. E 2 minutos nessa jogada em cima da Rita Deli.
Brasil vai praticamente terminar esse primeiro tempo com uma jogadora a menos. Ou quase terminar o primeiro tempo. Chicória. Segunda exclusão brasileira. Tá aí o Genal dando uma dura na Sandra. Tem que ter ajuda da defesa. Não dá para frente a uma seleção forte como a da Hungria a gente jogar sem ajuda. Então as jogadoras têm que ter uma cobertura melhor, senão vai ficar muito fácil para o ataque húngaro. Tudo bem que a Shana tá bem no jogo, né? Mas não pode viver só da Shana, né? Tá fechando ali atrás quando passa pela defesa. Com 10-5 na seleção húngara. Entramos na casa dos 2 minutos finais do primeiro tempo do jogo. É o Mundial de Handebol Feminino. Para você, assinante da ESPN Brasil. O Brasil está no grupo D, que tem Hungria, Coreia, Rússia, Congo e China. Nesta primeira fase classificam-se 4 seleções, 2 serão eliminadas. Dali, Chicória. O Brasil nunca passou para a segunda fase. No ranqueamento, o Brasil 23º colocado. Chicória enfrentou a marcação, arremessou quebrado. E aí vem 2 minutos de exclusão nessa marcação em cima da Chicória. Tá aí a Pallinger. A seleção húngara vai terminar o primeiro tempo com uma jogadora a menos e vai voltar à etapa complementar com uma jogadora a menos. Olha como a Pallinger foi no rosto da Chicória. Vamos ver esse ataque agora. Chicória enfrentou outra vez a marcação. Sobrou a Lucila. O passe era na ponta, né, dona Lucila? Tentou enfrentar a marcação pelo meio e andou de novo. O Brasil está precipitando esse tipo de lance porque tem uma melhor opção que seria um passe para a ponta ou então arremesso de fora. O Brasil está querendo chegar muito perto da defesa e está aí por seguida às vezes cometendo sobrepasse. Então é o 6º ataque seguido que o Brasil não finaliza e propicia o contra-ataque da Hungria. Essa jogada pelo meio da Padar acabou ficando na falta. Entramos na casa dos 27 segundos finais. Primeiro tempo do jogo. Rita Deli, 10 para a Hungria, 5 para o Brasil. Trabalha na esquerda Lauven. Cristina arma a jogada pelo meio. Valéria na marcação. Chamou Lauven. Tentou na esquerda, comete um foul de ataque. Padar. Vai sair jogando o Brasil. Com 10 segundos para terminar o primeiro tempo do jogo. Você viu a Meg vem para o jogo, tá aí, ó. Trabalha com a Chicória. Com a proteção da Eva. Tentou o trabalho no pivô, passe mal feito. E aí o final do primeiro tempo de jogo. Na estreia do Brasil no Mundial de Handebol Feminino. 10 para a seleção da Hungria, 5 para a seleção brasileira. Voltamos já para a etapa complementar. Informação é o nosso esporte. Barão Vermelho, alça voo. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Eu tô pedindo a tua mão. A banda turbina seus maiores sucessos. O poeta está vivo com seus moinhos de vento. E decola com a novidade. Errar é aprender. Balada MTV Barão Vermelho. Ver é deixar viver. Playoffs do Campeonato Paulista de Basquete Masculino. Hoje, às 8h30 da noite, o terceiro jogo das quartas de final entre Hebraica e Franca. Ao vivo e exclusivo. Na ESPN Brasil 2000. Campeonato Alemão. Hoje, às 4:45 da tarde, abre o jogo. E às 5 horas, Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen. Ao vivo e exclusivo. Na ESPN Brasil 2000. Confira as atrações de daqui a pouco. Na ESPN Brasil. Informação é o nosso esporte. Estamos de volta, assinante da ESPN Brasil. Você está acompanhando com a gente o Mundial de Handebol Feminino desse ano de 99, com uma sede dupla ou com países
né, sediando este Mundial de Handebol Feminino, é exemplo daquilo que vai acontecer com o próximo Mundial de Futebol. Nós temos Dinamarca e Noruega, os dois países sedes, e o Brasil vai fazendo a sua estreia, o Brasil que integra o Grupo D, jogando contra a seleção da Hungria, que é considerada cabeça de chave, uma das seleções mais fortes deste Mundial. Esse Grupo D que tem, além de Brasil e Hungria, Coreia, Rússia, Congo e China. Apenas 4 são as seleções que se classificam à próxima fase nesta rodada inaugural. Além desse jogo, Brasil e Hungria, jogo que o Brasil vai perdendo por 10-5. Nós temos ainda a seleção da Coreia jogando contra a seleção da China e a seleção da Rússia jogando contra a seleção do Congo. São os 3 jogos que marcam a abertura deste Grupo D. E você vê aí, a Meg começa esse segundo tempo do jogo, acabou desperdiçando aquela posse de bola. E no mais, a Chicória começando também a etapa complementar. São pelo menos as 2 manutenções em relação ao primeiro tempo do jogo. Já ganham 7 metros a Meg no começo desse segundo tempo. E vamos ver se nesse intervalo se aproveitou. O Dienal, você está revendo aí a jogada. A Meg foi para cima da Rita Deli e sofreu o pênalti. E vai tomar posição a pivô Eva para a cobrança dos 7 metros para o Brasil. 10-5. Gol para o Brasil. É o 6º gol. O Brasil diminui o placar aos 29 segundos desse segundo tempo. Cai para 4 gols a vantagem. Veja aí aqui de trás, no canto direito do gol da seleção húngara. Apesar da troca de goleiras para tentar defender. Aqui atrás, a Bea Proc acabou não conseguindo. Vamos ver o que disse o Dienal e vamos ver se as meninas assimilam aquilo que disse o Dienal, técnico da seleção brasileira, nos vestiários. Vamos desse lado. Esse placar aí do final do primeiro tempo de 10-5 a favor da Hungria, ele vem em função primeiro da seleção húngara ser uma seleção de altíssimo nível, jogar num 6-0 muito bem feito na sua defesa e dificultar o arremesso de fora da equipe do Brasil. Então o Brasil não é uma equipe que tem a característica de arremessar de longe, então essa defesa da Hungria propiciou a saída de contra-ataque dela. Então daqueles 10 gols que elas fizeram no primeiro tempo, 7 foram em função de saídas de contra-ataque sustentado. E a equipe do Brasil está tendo uma dificuldade para movimentar a bola. Com a entrada da Meg e da Chicória, o Brasil tem um pouquinho mais de potencial do arremesso de fora. Vamos ver se a gente consegue ter um rendimento melhor do que no primeiro tempo. Olha a Chicória, passe no pivô, Lucila ficou nas mãos da Proc. Aqui atrás arremessou mal a Lucila. Com 10-6, ataque da seleção húngara. Trabalha aqui na esquerda, Tamasny. Tá aí a Shana Masson. Shana que foi o disparada, o destaque do primeiro tempo do jogo. Sobrou no primeiro tempo a Shana. Mais uma defesa dela agora, a número 11. A Tamasny entrou sozinha e a Shana defendeu mais uma vez. Vamos ver essa jogada de ponta. Bea tentou recomeçar, Tamasny deixou essa bola sair. Ataque desperdiçado da seleção húngara. É nesse rodízio a pivô Eva fazendo trabalho de ataque. Você vê aí a Marlena Nilsson. Acabou de arbitragem com a Mônica Hagen. Estreia do Brasil nesse Mundial de Handebol Feminino no ginásio de Lillehammer, na Noruega. Olha a Chicória. Falta em cima da Chicória. Ganhou 9 metros a seleção brasileira. Eva, Chicória. Trabalhou com a Meg. Chamou a Lucila na direita. Se quiser tem a Dilane. Meg e Chicória. Vai sair para o arremesso. Começou mal a Chicória. Olha a sobra, Eva tentou, mas não conseguiu traduzir em gol essa sobra de ataque para a seleção brasileira. Aí a Bea Proc na troca de goleiras da seleção húngara. Nesse trabalho de infiltração vai para o 11º gol. Rita Deli. E mais um contra-ataque. Então o que está matando a equipe do Brasil é nós não conseguimos finalizar com eficiência para organizar a defesa. A equipe da Hungria sai no contra-ataque e aí fica quase que impossível para a China defender a bola. 11-6 para a seleção húngara. Esse jogo de estreia do Brasil no Mundial de Handebol Feminino. Olha a Meg, tentou por baixo, essa bola acabou saindo. Na chegada da Bea Proc. Tentou arremesso a meia altura, que é sempre o elemento surpresa. Mas não pegou de surpresa. Bonita aí a goleira da seleção húngara. Teve na reserva no primeiro tempo de jogo. E a seleção do Brasil, ela continua com um tempo de ataque muito curto. Então seria importante de Genal
orientar as jogadoras para que elas tivessem um pouco mais de posse de bola no ataque, para organizar melhor o ataque, né, e dificultar a saída do contra-ataque da seleção da Hungria. Aumenta a sua vantagem a seleção húngara. Kantor. Vamos ver a jogada de meio. Trabalhou bem no passe. Recebeu de volta no pivô, passando atrás da Lucila. Acho que eles estavam olhando ali o bonde passar, né? 12-6. Quem passou foi a Kantor. A Lucila saiu para adiantar a marcação, só que ela esqueceu de fazer o retorno, né? E a Kantor está sendo destaque junto com a Bea, da equipe da Hungria. Já as duas têm 4 gols na partida até agora. Olha a Lucila. Largou na ponta o arremesso e o gol do Brasil, Dilane. Vai a 7 a seleção brasileira. Belíssimo trabalho de ponta. Reveja aí. Meg, Lucila, Dilane, Lucila. Aí vem o passe na ponta. Levitou e executou. Com 12-7 para a seleção húngara. Sem ângulo, né? Um arremesso em paralela. Um belo gol da Dilane. Um ataque desperdiçado na volta, mas com a falta marcada nessa jogada em cima da Rita Deli. Você vê aí a Meg. Posicionamento de defesa. Vem a seleção húngara. Nagy por cima. Tentou a Xana, não conseguiu. Tamasny para marcar o 13º gol. Identificação fantástica no final. 13-7. E houve uma infiltração da ponta da seleção da Hungria para um segundo pivô. A Tamasny acaba ocupando aquele espaço criado pela ponta. A Eva não conseguiu fazer o retorno defensivo, ela conseguiu finalizar muito bem. Isso está faltando um pouquinho para o Brasil, jogar mais com 2 pivôs para obrigar a defesa da Hungria a se movimentar. O Brasil está um pouco estático demais naquele 3-3 tradicional. Olha a Meg. O Brasil vai a 8, 13-8. Entrou muito bem no jogo no ABA Pro aqui. Ou foi o Brasil que melhorou seu sistema ofensivo desse momento? O Brasil está conseguindo finalizar um pouco mais de perto, mas... Brasil. Olha o Brasil. E o gol para o Brasil. Acabou marcando a falta. Falta de ataque na chegada da Dali. Apesar de executar o gol na saída da Bea Proc, a arbitragem tinha marcado o falta de ataque. Nós temos no grupo A. A grande força é a seleção da Noruega. A Polônia aparece como segunda grande força. No grupo B, Áustria e França. No grupo C, Dinamarca e Alemanha. No grupo D, Hungria e a Coreia. São consideradas aí as forças desses grupos. Com 13-8 para a seleção húngara. Se levantou o Sinca. Nossa, que pancada no 14º gol da seleção da Hungria. Nagy. Vamos ver a jogada. Trabalho de infiltração da Bea. Aí o passe para Nagy. Soltou um torpedo na marcação da defesa. Todos os ângulos para você. Um golaço. Enfrentou a marcação da Valéria para soltar um torpedo. 14-8 para a seleção húngara. Nesse momento do segundo tempo. Esse arremesso com apoio, a gente fala que é difícil o goleiro aliás, visualizar quando a bola passa pela defesa. E a Nagy fez muito bem, né? Conseguiu o 14º gol para a seleção da Hungria. Olha o trabalho da Chicória. Meg. Dificuldade para infiltrar exatamente ali. Apesar do trabalho. Nossa. Olha o contragolpe. Nagy. E o gol da seleção da Hungria. Vai a 15. A Xana Masson reclama realmente com razão, né? Sem defesa não tem jeito. A gente tem o replay do lance aí, ó. Mais uma vez a Nagy vem sozinha. E o problema do Brasil está sendo o contra-ataque da seleção da Hungria. Porque no jogo posicionado, o Brasil até tem uma defesa estruturada e está conseguindo dificultar a movimentação de bola. Mas o ataque do Brasil está muito passivo, está muito fraco. E o contra-ataque da seleção da Hungria está matando o jogo. A gente tem o Djenal e a Marisa. Devem estar pensando aí no que fazer para tentar diminuir essa diferença. Vamos fazer rápido, né? Porque a diferença vai aumentando, o tempo está passando. Já já a gente vai cumprir o primeiro terço desse segundo tempo de jogo. Faltando 21 minutos para acabar essa partida. Olha Zezé, volta para a quadra. Chama Dilane na direita. Eva trabalhou na ponta. Dali, gol para o Brasil. Dali. É o 9º gol da seleção brasileira. 15-9. A
presença da Zezé dá um pouco mais de trabalho nessa posse de bola ofensiva da seleção brasileira, sem enfrentar tanto essa defesa, né? Agora a gente pôde observar uma boa continuação da bola da equipe do Brasil. A bola foi de ponta a ponta, a Eva acabou entrando e soltando a Dali. E a Dali, que na equipe do Brasil já fez 4 gols, é o destaque ofensivo da seleção brasileira. Deu sorte agora a Xana. Essa bola explodiu no travessão da Xana. Na tentativa de jogada de ataque. Com quase 10 jogados, etapa complementar. 15-9. Vem a seleção brasileira. Trabalha a Lucila. Recomeça com a Zezé. Meg, Dali. Lucila. Zezé. Meg. Vamos ver essa posse de bola. Passamos dos 10 do segundo tempo. Zezé pelo meio. Lucila. Olha a Meg. Aí teve que forçar esse arremesso, né? E aí a Viviane ficou reclamando ali. Faltou tranquilidade. E vem contra-golpe. Cristina. Damasni largou na ponta. Essa bola da esquerda, Love. Chegou, apertou na marcação, saiu com bola e tudo. Mas houve o tapinha, posse de bola para a seleção húngara. Nagy. Chamou a infiltração da Cantor, que sofre falta. A gente pôde ver nessa bola aí que o Brasil consegue até que marcar bem quando a equipe tem a chance de se retornar para a defesa e fazer uma marcação posicionada. O grande problema do Brasil nesse jogo está sendo o seu ataque, que está muito passivo frente à defesa 6-0 da seleção da Hungria. Começa essa posse de bola no ataque, Damasni. Enfrentando a marcação, Xana vem para a defesa aqui atrás. A jogada toda de ataque pelo meio da Bea. Passamos dos 11 do segundo tempo do jogo. 15-9 para a seleção húngara. O Brasil que tem, depois desse jogo de estreia, é claro, depois do nervosismo inicial, é normal, é natural, terá o jogo contra outra pedreira. O Brasil só pegou 2 pedreiras, né, nos 2 primeiros jogos. Só arrebenta qualquer um. Seleção da Coreia, que é considerada a segunda melhor força desse grupo. Olha a Meg, olha a Meg. Bem, Bea Proc. Aí, ó, grande defesa da goleira da seleção húngara. Contra-golpe, Cristina. Pelo meio, Damasni. Falta. Sofreu a falta nessa jogada de esquerda. Com um corte bem hominho ali, né? A Damasni. Quase reco, eu diria. Nagy chama a jogada de direita. Bea, Nagy se apresenta para o jogo. Damasni vai sair a bomba por cima do gol da Xana Masson. Damasni tem um torpedo nesse braço direito. Passamos dos 12 desse segundo tempo do jogo. Vamos ver se o Brasil consegue fazer cair essa diferença para 5 gols. O Brasil me parece um pouquinho mais tranquilo agora com a Meg armando o jogo e a Zezé pela minha esquerda também. Então seria importante a Lucila cair no segundo pivô. Ela acabou forçando esse arremesso. Isso que não pode acontecer. Esse arremesso de 1 contra 1 forçado que propicia o ataque da seleção da Hungria. Boa roubada, Meg. Chegou a Cristina com ela. Não teve continuidade. Da direita, Bea. Rita Deli ficou na marcação. Recomeça aí, ó. Deli, Cristina, bota tranquilidade. Com 12:40 jogados. Segundo tempo de jogo. Damasni. Cristina, armação central, Damasni. Tentou o passe na pivô, se atrapalhou. Foi a vez da seleção húngara se atrapalhar. Elas também erram, né, Cleiton? Não é só o Brasil. Veio a Xana conversar ali com a Meg para tentar ajudar nessa coordenação de bola ofensiva. Trabalha Lucila. Dilane, Lucila. Meg, Zezé. Dali na esquerda. Vai para dentro, Zezé, o arremesso. Colocando bem dentro, executando a goleira Bea Proc. Vai a 10 a seleção brasileira. Com 15-10. Vamos ver o gol da Zezé. Olha a bomba. Ficou observando a Bea Proc. Não conseguiu nem se mexer. E a gente fala que o Brasil tem a dificuldade de arremessar de 9 metros. A gente tem a Zezé, que é a grande artilheira dos campeonatos realizados aqui no Brasil, pela equipe do Maior Universo que ela atua. E é o primeiro gol dela no jogo. Então o Brasil está tendo muita dificuldade para arremessar de fora. O Brasil tem muita esperança na Zezé, que é uma das suas artilheiras, mas está sendo bem marcada. Por isso o Brasil tem muita dificuldade aí em diminuir essa diferença, que agora é de 5 gols a favor da Hungria. Arremesso quebrado nas mãos da Xana Masson. Vamos ver agora. Eva largou por cima. Gol do Brasil. Um golaço da Eva.
Cai para 4 gols a vantagem. Você viu a vibração da Marisa Lofredo? Olha, outro passe da Xana Masson. Como aconteceu no primeiro tempo do jogo. De goleira a pivô. Aí a Vaselina na Bea Pro que largou por cima. 15-11. De todos os ângulos para você. Um golaço. Uma assistência fantástica da Bea Pro. Apenas largou por cima. Com quase metade do segundo tempo, cai a diferença, hein? A seleção húngara não esperava tudo isso, não. Aí os 7 metros marcado, em cima da Tamásny. Que 4 gols para a seleção húngara, que é a cabeça de chave, a grande força. Não é? O Brasil no segundo tempo está muito bem, sim. Então está com mais tranquilidade no ataque. Apesar de ainda forçando o jogo individual, naquele 1 contra 1, mas está com mais tempo de ataque. Vamos ver a cobrança dos 7 metros. Padá. A Xana já pegou no primeiro tempo. Padá. E o gol para a seleção húngara. É o 16º gol. 16-11. Com 14:47 jogados. Aí se levanta o Djanal. Pede tempo. Tempo solicitado pelo técnico da seleção brasileira. A tentar colocar a seleção brasileira no jogo. Vamos tentar o... Tem que flutuar. Então, não deixa elas trabalhar. Quem inicia a movimentação, procura alguém, porque já está combinado. Se a gente deixar combinar, nós vamos levar desvantagem. Então temos que antecipar, tá? Segundo, faltam 15 minutos de jogo. Vamos guardar as pernas para quando? Ninguém sai. Nem os pontas puxam contra-ataque, nem o pivô, nem os três levam a bola rápido. Dominamos a bola, velocidade. Não deu. Calma, respira e trabalha mais agressivo. O chute. Ela já está esperando o chute do canto de brincar. Vamos tentar cruzar. Trabalhou com o Dilane, deu certo. Está dando certo, ela dá a bola e vai para o fundo. Trabalha e solta, ela deu o aproveitamento. Então vamos usar o que a gente tem. Vamos acreditar. É aquilo que a gente tem dito, né? Ele está pedindo para que o Brasil force um pouquinho mais a sua marcação na defesa, saia mais rapidamente no contra-ataque, como fez a Eva agora. E o principal, que no seu ataque seja mais agressivo. Então a palavra agressividade do ataque brasileiro é o fundamental nesse jogo, porque a diferença da partida desses 5 gols a favor da Hungria foram feitos em função dos contra-ataques que elas conseguiram realizar, principalmente no primeiro tempo, e em função da passividade do ataque brasileiro. 16-11 para a seleção húngara. Atingimos a metade do segundo tempo de jogo. Faltam 15 minutos para acabar a partida. Olha a Zezé. Trabalhou com a Lucila. Zezé. Meg. Bola na sobra, Eva. Lucila, Zezé. Na ponta Dali. Bola vem para ela. A arbitragem para a jogada, marca uma falta. Houve a falta na meia esquerda em cima da Zezé. A falta era essa daí, da Cantor. Aí a Zezé valoriza a posse de bola. Vem a Lucila. Começa com a Dilane, Lucila. Zezé, Meg. Dali na ponta, enfrentou a marcação. Meg, o arremesso. Bea Proc coloca essa bola para fora. Talvez o assinante que esteja acompanhando essa estreia da seleção brasileira contra a seleção húngara, principalmente em função da medalha nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg e Canadá, vai dizer que não, o Brasil vai enfrentar e vai ganhar fácil da seleção húngara. Não é bem assim, não. O buraco é mais embaixo. E a atuação brasileira, até agora, passado aquele nervosismo inicial, me parece nesse segundo tempo bem mais tranquila a atuação da seleção brasileira contra a seleção húngara, que é uma das 4 forças deste Mundial. Aí ficou reclamando o Sinca, técnico da seleção húngara. O Brasil, como você bem disse, no segundo tempo está com um pouco mais de tranquilidade. Aquela falta de agressividade, ela ainda continua, mas o Brasil está com um tempo de bola um pouco maior, então já dificultou um pouquinho a saída do contra-ataque. E o que você falou em relação ao assinante estar esperando da seleção brasileira um jogo com mais tranquilidade em função do resultado do Pan-Americano, da mesma forma no masculino e no feminino, nós estamos vendo agora o Campeonato Mundial Feminino, mas no masculino acontece a mesma coisa, o handebol europeu é muito forte. Então todos os países da Europa jogam entre si durante o ano inteiro, então tem um handebol muito forte, no feminino não é diferente, por isso que temos menos quantidade de vagas aí, né, numa Olimpíada das equipes, né, pan-americanas para participar da Olimpíada. Então o Brasil está pela 3ª vez disputando o Campeonato Mundial e vai ser difícil para o Brasil. Todas as equipes que o Brasil vai enfrentar aí são equipes de altíssimo nível. Parece que não vai dar para a Bea, não. Ou vai continuar o trabalho de atendimento ali no banco. Bom, para se ter uma ideia da tranquilidade do Brasil no segundo tempo, o jogo no segundo tempo está 7-6 para a seleção húngara. O Brasil terminou o primeiro tempo com 10-5, perdendo por 5 gols. E esse segundo tempo,
com 7-6 para a seleção húngara. O jogo está 17-11. Olha, o Brasil trabalha com a Lucila. Dilane, Lucila, Dilane. Marcação de ponta. Olha a Meg. Largou para Eva. Lucila. Recomeça a jogada. Mudança de direção, escorregou a Lucila. Você parece nervosa ali no ataque. A Lucila que é uma importante jogadora também para coordenação ofensiva. O arremesso na trave esquerda do gol da Bea Proc. A Zezé tentou o cantinho, tirou bem da goleira, mas ficou na trave. Olha o contragolpe rápido, como sempre, da seleção húngara. Nagy. E o gol para a seleção da Hungria. Vai a 18-11. Com 16:36 jogados. Vamos ver o lance. Cristina. Cantor, Nagy. E o que é importante chamarmos a atenção da seleção da Hungria é o contra-ataque sustentado. Porque a gente tem aí, ó, o atendimento da número 13, Bea, que sofreu aquela, né, parece que aí uma contratura na panturrilha esquerda, mas o contra-ataque da seleção da Hungria é fulminante. Então elas movimentam a bola com muita tranquilidade naquele contra-ataque sustentado. A bola vai de um lado ao outro da quadra e normalmente as jogadoras que atuam pelas extremas têm facilidade para finalizar. Trabalha Lucila, Dilane. Lucila, Dilane. De novo na ponta, hein? Enfrentou a marcação. Aí não tinha ângulo para esse arremesso. Quem faz isso com uma perfeição incrível é o Vanini. Mais um contragolpe. Cristina vai para dentro. Mesmo com a marcação da defesa, conseguiu chegar ao 19º gol a seleção húngara. Parece trabalhando bem na posse de bola ofensiva a seleção brasileira, mas a defesa não está conseguindo enfrentar. Não está conseguindo neutralizar, né? O retorno, o equilíbrio defensivo da equipe do Brasil, ele está deficiente, então favorece aquele contra-ataque da seleção da Hungria. Então o Brasil tem que ter mais tempo de ataque, olha aí, ó, para conseguir fazer isso, para conseguir que a gente arremesse com mais condição, ou faremos o gol, ou vamos dar mais condição para nossa defesa equilibrar o jogo. É incrível como a gente tem a utilização muito pouca, e quando isso acontece só num jogo um pouco mais lento, do rodízio, né, no handebol feminino, né? Isso é uma característica que a gente chamou aqui no Brasil, e mesmo da seleção da Hungria, acredito, também vejo um rodízio bem menor do que a gente vê no jogo masculino. Pois então é uma característica, né, que o handebol feminino tem, mas que no meu entender é prejudicial para a partida. O handebol é um esporte que propicia essa mudança de jogadoras com mais facilidade, então acho que os técnicos deveriam utilizar de uma melhor forma aí o banco de reserva. Passamos os 18. Estamos chegando aos 19 do segundo tempo do jogo. Hungria 19, Brasil 12. Olha o contragolpe. Meg puxou essa transição. Passou Eva na direita. A bola fica na trave. Passou para a pior opção. A goleira estava marcando esse canto esquerdo, a defesa no direito. Desperdiçou o ataque. O Brasil vai tomar o contragolpe agora. Xana Masson. Marcado os 7 metros aqui atrás. E vem aí 2 minutos para Meg. Lucila. Lucila aqui na volta foi matar a jogada lá. Vai visivelmente no corpo com a ajuda da Dali. Aqui atrás da Rita Deli. Perdemos um contra-ataque com a Eva, né? E acabamos dando a chance para um outro contra-ataque e culminou com a exclusão da Lucila. Padá. Na trave, na trave, na trave. Desperdiça os 7 metros da seleção húngara. Vamos ver o lance. Olha, Cleide, em relação à atuação da Xana na equipe do Brasil, já foram 3 7 metros que a Hungria teve, 2 elas desperdiçaram, 1 foi convertido em gol, e 13 bolas que ela pegou cara a cara com a seleção da Hungria, então uma atuação impecável da Xana nessa partida. Aí a andada de ataque da seleção brasileira. Olha o contragolpe deles, como sai rapidamente. Olha a bola de esquerda, Lowe. Acabou mandando para fora. E a Xana defendeu um pênalti no primeiro tempo, né? O primeiro do jogo, né? Foi muito bem na partida. O Padar mandou um para fora agora, marcou o outro. E a Xana pegou um no primeiro tempo. 19-12 para a seleção húngara. Entramos na casa dos 10 minutos finais de partida. Estreia brasileira no Mundial de Handebol Feminino, sendo sediado por Dinamarca e Noruega. O Brasil faz a sua estreia na Noruega, no ginásio Lillehammer. Olha a Meg, o arremesso nas mãos da Bea Proc. Em 7 gols a vantagem para a seleção húngara.
Olha, então o importante desse lance é que a Meg arremessando e mesmo errando o gol, mas ela fez um arremesso com uma condição melhor. Isso aí dificultou o contra-ataque da Hungria, então a gente vai ter chance de fazer uma marcação mesmo com uma jogadora a menos, mas vamos ter chance de organizar a defesa. Olha que passe na ponta. Xana Masson, fantástica, fantástica, fantástica. Tava limpa na ponta direita. A Rita Deli. Olha a Dilane, sai da ponta, vem para meia, tentou o passe para Dali. Se perdesse o ataque, mas houve a falta para a seleção brasileira. Aí a Xana Masson. Olha, sem dúvida nenhuma, é a grande figura do jogo, hein? O grande destaque dessa partida, apesar da derrota da seleção brasileira. Mas a Xana é o grande destaque desse jogo. Sobrou na partida a Xana. E pelo destaque que a televisão tem dado para ela, né? Sempre que possível eles dão um close da Xana atuando na partida e também fora disso. Então ela está indo muito bem no jogo. Olha a Zezé. Na chegada da Nage. Sofreu a falta. Dilane, Lucila Dilane. Lucila já cumpriu seus 2 minutos. Meg. Arremessa na trave, faltou sorte. Tentou Eva no pivô. Estava aqui atrás, estava dentro. Na sua marcação a Cantor. A tentativa da Eva. Aí a Bea Proc. Falta cobrada. E a seleção brasileira, Lucila. Mantém-se no ataque o Brasil. Zezé, Meg. Lucila. Avança a marcação a seleção húngara. Tentou a Lucila. Meg. Zezé. Não foi uma boa partida da Lucila, não. Ou não está sendo, né? Faltando 8 minutos, a gente pode dizer que não foi uma boa partida da Lucila. E agora... Não foi uma boa partida, não. Olha lá, mais 2 minutos de exclusão para a defesa brasileira. Para a Dali, né? Número 17. Porque a gente conhece o handball da Lucila, conhece o jogo da Lucila. A Lucila joga, olha, joga 70% mais do que isso que ela está jogando nessa partida, o que jogou nesse jogo. Com certeza a Lucila tem um rendimento muito melhor, principalmente na armação das jogadas, né? Porque hoje ela está tendo uma função aí, parece que diferente, mas na armação das jogadas ela tem um rendimento muito melhor e quando ela tem oportunidade de finalizar, raramente ela desperdiça. Bom, e se está fora da posição aí claro que é uma responsabilidade do técnico, né? Você tem que extrair o máximo de cada jogador. Olha, outro passe na ponta. E o gol da seleção húngara. Tá sobrando toda hora lá na ponta direita a Beatriz. Vai a 20, coloca 20-12. Com 23 e 4 jogados desse segundo tempo. Você está revendo aí a jogada. Beatriz vencendo a Xana. E outra característica da Lucila também, ela já tem 2 exclusões no jogo. Então ela não é uma jogadora que normalmente é excluída na partida. E também até um certo nervosismo dela, como você já frisou anteriormente. Então ela está tendo um rendimento abaixo do normal no ataque. Aí, ó, acabou deixando escapar uma bola na mão. Então não é que a gente está secando, mas é nítido o baixo rendimento dela na partida. Arremesso quebrado com falta. Aqui atrás, em cima da Cantor. 20-12 para a seleção húngara. Vamos rever a jogada. Subiu a Eva para bloquear essa jogada. Lá em cima. A Eva, que é uma pivôzaça. Você vai no confronto com a Eva, você para realmente, não tem jeito. Com 23 e 39 jogadas. Vamos ver a jogada? Você viu a subida da Eva no momento do arremesso da Cantor. 9 metros cobrado. É a seleção húngara. Trabalha Nage, recomeça a jogar aqui na esquerda. Padar, Nage. Beatriz. Achei que andou ali, hein? Nossa. Se a gente tiver o replay do lance, ó. Ela bateu a bola, que a gente não percebeu por trás, ó. Mas ela bate a bola nesse momento aí. Mais uma chegada duríssima da Eva. Abusada da Beatriz, de bater bola uma marcação dupla. De novo, na ponta lá. Tá sobrando toda hora essa jogada de ponta, ninguém tá se apercebendo. Elas estão aproveitando muito bem a exclusão da Dali. E a continuidade de bola da seleção húngara é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. Então, tanto no contra-ataque sustentado, quanto no ataque posicionado, quando elas têm uma jogadora a mais, elas fazem muito bem esse passe para a ponta. E a canhota lá no primeiro tempo, a número 13, Bea, entrou muito bem. E agora a Beatriz também está tendo espaço para finalizar. Vamos entrar na casa dos 5 minutos finais. É a estreia brasileira no Mundial de Handebol Feminino. Olha a Eva, olha a Eva. Gol do Brasil, Eva. No pivô, uma assistência fantástica embaixo. Agora funcionou, tá vendo lá? Ali que ela tem que estar próximo, na assistência, Lucila. Isso ela faz muito, mas muito bem. Olha lá, ó. Recebeu, passou embaixo, marcação tripla na Eva.
Tem uma visão de jogo fantástica. A Lucila, aí ela joga bem. 20-13. E o Digenal agora muda a defesa, faz uma defesa mais aberta, com bastante movimentação. E o Brasil está muito bem no segundo tempo, hein, porque são 7 gols de vantagem para a seleção da Hungria. O primeiro tempo a gente acabou com 5 gols. De vantagem foi 10-5 o primeiro tempo para a seleção da Hungria. O Brasil faz um segundo tempo bem melhor. A única coisa que ainda faltou ao Brasil, né, faltando 5 minutos para acabar esse jogo, é um ataque um pouco mais aí agressivo, um pouco mais bem organizado, para que a gente tivesse condição de finalizar melhor. Também não foi tudo isso ali não, na Tamásny. A Dália acabou de voltar, a não ser que tenha pegado o dedo no olho dela, né? Porque chegou ali só resvalando na Tamásny, valorizando um pouquinho. Tá ganhando o jogo, né? E com certeza ela deve estar acostumada com esse tipo de marcação. Chorando leite derramado. Aí a outra também, Cristina. Não ouvi nada. 25-32. No giro da Cantua. Falta marcada fora do lance de bola. Ou a invasão dela aqui atrás, da regularidade de ataque da seleção húngara. Você vê como desconcentra do jogo. Você vê, a Tamásny foi reclamar de uma chegadinha leve ali da Dali. A Cristina foi reclamar de um tapinha no rosto, ou de um resvalo no rosto. O desperdício no ataque. Você é desconcentrado do jogo. O jogo é concentração, como aconteceu agora. Cristina roubou, estava atenta. Love tentou o passe no meio, a falta. E no ataque do Brasil, um belo bloqueio feito pela Dália, pela Eva, aliás. A Dália entrou sozinha, a opção seria a Dália ir para o gol, mas ela tentou fazer o passe pelas costas para a Eva novamente e deu o contra-ataque para a seleção da Hungria. Vamos ver essa jogada de meio. Padar chamou a ponta. Xana Masson é o destaque do jogo. Xana é o nome do jogo. Sobrou nessa partida a Xana Masson. Tá aí, ó, sinal de ok. Sobrou no jogo a Xana. Realmente, se não fosse a atuação dela, esse placar aí de 20-13 estaria muito mais dilatado. É sempre bom lembrar que no Mundial Masculino que nós tivemos no Egito, o Bruno, que foi um dos grandes destaques, ainda novo, jogador da seleção brasileira, acabou sendo contratado pelo handebol alemão e recentemente foi convocado para integrar a seleção mundial em 2 jogos amistosos. O jogador Bruno, da seleção brasileira. O mundial é sempre uma oportunidade, né? Para que surjam propostas, para que se valorize ainda mais o handebol desses jogadores, no caso dessas jogadoras. E a Xana, por esse primeiro jogo aí, olha, o Mundial para ela já está valendo. E aí a reclamação do Sinca com aquela jogada de ataque. Agora me parece que toda a Hungria resolveu reclamar, né? Entramos na casa dos 3 minutos finais. Ataque desperdiçado da seleção brasileira. Lowe. Estão reclamando da dura marcação da seleção brasileira. Mas não vão deixar eles entrar também, fazer o que querem ali na defesa, né? E o Brasil está indo bem no jogo posicionado na defesa. Então agora vai fazer uma marcação mais agressiva, mais fora. No primeiro tempo fez um pouquinho mais baixo, mas marcou muito bem. Então o problema do Brasil foi o seu potencial ofensivo. Me parece que o Digenal poderia ter usado um pouquinho mais de uma jogada com 2 pivôs. Acabou não fazendo isso, deu o contra-ataque para a seleção da Hungria. Mas na defesa posicionada, o Brasil foi muito bem no jogo. Entramos na casa dos 2 minutos finais de partida. Estreia brasileira no Mundial de Handebol Feminino. Para você, assinante da ESPN Brasil. E agora 2 minutos aí para a Meg, né? Pelo aquele lance que a gente teve no replay lá, ela fez a falta e acabou excluída por 2 minutos. O Brasil vai, portanto, terminar com uma jogadora a menos. Me parece agora que a Valéria também, ó. Mais uma exclusão para a equipe do Brasil. Com 2 jogadoras a menos. A seleção brasileira. Aí você pode rever a jogada. Nessa rodada de abertura desse Mundial, nesse grupo D, nós tivemos a Coreia vencendo a China por 29-19. Coreia, que é uma das grandes forças, próximo adversário da seleção brasileira. Aí o 21º gol da seleção húngara. E a seleção da Rússia batendo o Congo 42-20. Os jogos da primeira rodada nesse grupo da seleção brasileira. Então a seleção da Rússia já marcando seus 2 primeiros pontos e a seleção da Coreia marcando também já os seus 2 primeiros pontos.
Credi, agora a gente tem aí quase que 1 minuto para acabar a partida e o Brasil estreou bem, né? Teve seus problemas ofensivos, mas o Brasil estreou bem, fez uma defesa muito bem organizada. É lógico que a Xana Masson foi o grande destaque da partida. O Brasil teve uma chance até de ter uma melhor atuação se não fosse aquela precipitação no ataque, mas para o início de Mundial frente à seleção da Hungria, o Brasil começa bem. Pediu a falta nessa jogada aqui atrás de Lani. Vai terminar o jogo, entramos na casa do minuto final. Vai para dentro, Padar, para marcar o 22º gol, 22-13. A estreia brasileira no Mundial de Handebol Feminino nessa temporada de 99. Aí de todos os ângulos para vocês, contragolpe. Na jogada da Padar, você viu como abriu para marcar a ponta a Lucila e deixou a Padar livre. E só como o assinante entender bem o que aconteceu, desses 22 gols, 11 gols foram feitos em função de contra-ataque, né, para a seleção da Hungria. 20 segundos para acabar a partida. O Brasil tenta essa bola de posse na ponta, Dali. 22 para a seleção húngara. 13 para a seleção brasileira. O Brasil que tem como próximo adversário a seleção da Coreia. A seleção húngara é a principal força desse grupo. A seleção da Coreia é a segunda grande força. Dilane, trabalho de ponta, arremessa, coloca para fora. E aí o final de jogo na Noruega. A estreia do Brasil no Mundial de Handebol Feminino. 22 para a seleção húngara, 13 para a seleção brasileira. Tá aí o grande destaque. A Xana sobrou nesse jogo. Foi a grande fera. Aí recebe os cumprimentos, o carinho. Defendeu o pênalti. E não fosse ela, o Brasil teria sofrido uma derrota ainda maior. Muito obrigado a você que esteve com a gente. A gente vai se ver no próximo jogo da seleção brasileira contra a seleção da Coreia. Aqui deu Hungria 22-13 contra a seleção do Brasil. Continue aqui. Informação é o nosso esporte.